Saudando a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, retomamos o nosso grupo sobre o tema Confiança, Zelo e Gratidão, hoje com foco na confiança. É o nosso grupo de conexão bíblica, capítulo 8 desse tema. E começamos sempre com a nossa oração. O assunto hoje tem complexidades, é um assunto que eu nem me julgo capaz de transmitir as coisas que vieram, que eu busquei revelação no Espírito. Eu peço a todos que olhem julgando e ao mesmo tempo fica aqui um conselho apenas. É um assunto para refletir, é um assunto para se pensar. Vamos expor o melhor que eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, e isso eu vou pedir agora, tanto para mim como para aqueles que ouvem. Senhor, que o Teu Espírito, que está conosco, porque estamos unidos em nome de Jesus Cristo. Então, que Ele, Senhor, nos conduza nesse tema, neste assunto de hoje, para que Ele se torne claro, Senhor, e para que Ele se abra ao nosso entendimento e também toque os nossos corações. E possamos, então, Senhor, ter como parte em nós as palavras que vêm de Ti, porque elas são vida e vida eterna. Amém. Muito bem, estamos aqui com o nosso estudo, né? Lembra que confiança, zelo e gratidão são características da nova natureza. Confiança em Deus, zelo, que é dar valor às coisas de Deus, e gratidão a Deus. A nova criatura é filho de Deus. Ela é para ser filho de Deus e, portanto, esses três aspectos que formam as bases para o nosso modo de ser, eles têm que estar apoiados em Deus, né? Vamos dar aqui início. A gente já falou bastante coisa sobre isso, mas nós chegamos a um ponto em que mostra o seguinte: o cristão nasce, né? Ele não mudou ainda, não teve nenhuma transformação, ele tem uma preciosidade enorme, que vale muito mais que todo o ouro perecível do mundo, né? Que é a fé naquele que é o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tem essa fé e agora ele é justificado só pela fé, mas precisa crescer. E crescer é sair da condição de mais amado, que é o cristão bebê, recém-nascido, e tornar-se mais que vencedor, né? Então aqui tem nós falamos do desdobramento de ser mais que vencedor, e que são confiança na tribulação, zelo na justiça revelada e gratidão antecipando a vitória, né? É uma gratidão antecipada. Essas características para Davi, nós falamos, eram relativas ao reinado de Davi sobre o povo de Israel, né? Mas para o cristão são relativas ao reinado de cada um de nós. Agora, Deus não age mais somente restrito a um povo específico. Ele está no indivíduo. Isso faz parte da obra, da nova aliança. Ele está dentro de nós. Então, nós temos que começar, nós somos o templo desse Espírito Santo, e temos que começar a fazer uma qualificação desse templo para que o Espírito esteja aí de maneira adequada, né? Então, esse reinado interior é totalmente sob a nossa autoridade sua, individual, a minha individual, porque é exatamente o nosso eu, né? Então, para nós, essas características são relativas ao nosso reinado interior, a conquista da alma. A alma, pessoal, não é coisa pequena, é coisa grande, né? Todo ser humano tem em sua formação aquelas características de corpo, que a gente sabe bem o que é isso que a gente toca, que vê, que sente, né? É o corpo, tem o espírito, é algo mais profundo, que vem de Deus, né? E que nos dá os propósitos, assim, as direções, mas de modo suave. A decisão está na alma, ali está o nosso modo de ser, e é ali que precisa habitar a confiança, o zelo e a gratidão. Bom, nós vimos isso, vamos em frente. E afirmamos, no finalzinho da reunião passada, que a confiança é o sábado do Senhor, né? Na verdade, foi durante a reunião, né?
é o sábado do Senhor. E aí vem aquela pergunta, mas como sábado? Sábado agora não é o domingo? Ou será que o sábado, a lei não ficou para trás? Não é mais? E veio essa frase, então, que nós vamos repetindo aqui só para memorizar, né? Somos justificados somente pela fé, mas é pela fé que somos capacitados a cumprir toda a lei. Toda, né? De uma maneira, não mais pela prática simplesmente, mas pela mudança que se obtém na obediência da fé. Ao obedecermos pela fé e não mais ao praticarmos por nossas forças, é que a gente vai dando toda a força à lei, como dizia ali em Romanos 3, 30, 31 e 7, 14 a 25, e em Mateus, que Jesus afirma claramente, eu não vim tirar nem a menor letra da lei e nem mudar nenhum traço da lei. Ela permanece inteirinha, só que agora em um nível de perfeição. Portanto, é algo que vai mudar a nossa natureza, né? Vamos para frente. E nós vimos então, porque a lei continua, nós paramos para ver os 4 primeiros mandamentos da lei, que são relativos a Deus. Falamos que os 6 seguintes são relativos aos relacionamentos do homem com o homem. Mas os 4 primeiros é o relacionamento do homem com Deus. É a nossa comunhão com Deus está contida aí nesses 4 primeiros mandamentos. Repetindo rapidamente, não terás outros deuses diante de mim, né? que é o que está lá na lei. Não farás imagem de escultura representando o que quer que seja que está em cima no céu. Guardarás o sábado do Senhor e o santificarás, né? Guardarás o sábado do Senhor. Em nome de Deus. Em nome de Deus está faltando. E estava faltando já na tela, semana passada, a gente não usarás o nome de Deus em vão. Esses 4 mandamentos da lei, eles são relativos a Deus. Cada um deles tem a visão da prática, que nós já vimos, e a visão espiritual. Não ter outro Deus é não ter outra base para a nossa confiança, para nosso cuidado, zelo, atenção, valor, os valores, e para a nossa alegria, gratidão, né? Louvor. Outra base para isso é ter outro Deus diante de Deus. Essa é a visão da nova aliança, né? Não fazer imagem de escultura é não criar o Deus do nosso jeito. Muito comum hoje em dia, cada um cria o Deus, interpreta a Bíblia do seu jeito. Não tem. A Bíblia tem o Espírito Santo, ele é a revelação, e a revelação é crescente, cada vez mais vai delineando nitidamente a imagem de Cristo. Porque a Bíblia é o Verbo, e o Verbo é o Filho de Deus. E não existe jeito de você conformar isso a você mesmo. Cada vez que você vai fazendo um Deus adequado aos seus pensamentos, aquilo que vem do passado, você está fazendo uma imagem de escultura, e que na nova aliança é criar um Deus do seu jeito, né? Quanto ao seguinte, que não está na tela aí, não usar o nome de Deus em vão, na nossa aliança seria o quê? Ter o nome de Deus em nós, ou seja, afirmar-se, fazer parte da aliança, ser cristão, crer em Jesus Cristo e dar testemunhos de relaxamento, de tendências às coisas do mundo, de valorização das alegrias do mundo, colocar essas coisas como referência para nós, né? E então nós estaríamos dando um testemunho que seria como usar o nome de Deus de uma maneira vã, né? Então tudo isso é uma ótica nova, a ótica da nova aliança para os mandamentos, que continuam valendo nessa nova visão, né? Agora vamos entrar então no guardarás o sábado e o santificarás, como ordenou o Senhor teu Deus, né? O sábado nós falamos que é um descanso. Já era para Israel fisicamente, materialmente, e para nós é interior, muito mais importante, porque agora é uma natureza, um modo de ser, né? Mas na profecia existia uma referência para nós, uma profecia que foi deixada, escrita, um testemunho eterno para nós. E o que dizia essa profecia? Que Isaías foi
foi encarregado de registrá-la no seu livro e deixá-la como testemunho eterno. Dizia: é na conversão e na calma que está a vossa salvação. Então, essa conversão, que nós já falamos, é o momento em que eu não estou mais sozinho, tenho a presença de Deus em mim, e a partir daí, tendo com Ele a confiança nele, a calma, é que está a salvação. Portanto, no repouso e confiança, que é a mesma coisa, reside a nossa força. Mas os homens, sem querer ouvir isso, disseram: não, vamos fazer por nós, vamos pegar instrumentos, vamos pegar meios. E aí começa uma corrida sem fim, uma corrida veloz entre o mal e o bem, né? Bom, entendendo essas coisas, né, Deus quer que a gente entre num repouso, numa confiança, e isso vale para nós agora. Era um testemunho que ficaria para o futuro. Então, esse novo sábado está muito bem descrito lá no capítulo 3 da carta aos Hebreus. Nós lemos a semana passada esse capítulo 3, de 1 a 18, e o 4, de 1 a 13. Em resumo, é isso que está na terra, né? O 3, 7 e 13 fala assim: não será mais uma vez por semana, mas em todo o tempo compreendido pela palavra hoje. Então, o sábado, que era uma referência, tudo no Velho Testamento era em medida, né? E o sábado era uma medida, era um dos 7 dias, fazendo um paralelo da criação. O 7, o número do todo, da criação completa, né? Era um só que era dedicado a Deus, e era nesse repouso que Deus pretende levar o seu povo, né? Mas agora, o autor da carta aos Hebreus, que escreveu isso para os judeus que se tornavam cristãos, ele vai dizer: em todo o tempo compreendido na palavra hoje. Isso saiu de uma profecia do Velho Testamento, uma profecia de Davi, né? E o texto seguinte, o capítulo 4, vai dizer: quem entrar nesse repouso descansará de suas obras, assim como Deus descansou das suas. E aí o autor da carta escreve para nós: assim apressemo-nos a entrar nesse descanso, para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade que Israel caiu ao longo do tempo, e mesmo antes de possuir a terra da promessa, de possuir a aliança de moda plena que aconteceu com a conquista de Josué, depois a degeneração, depois novamente o crescimento por meio de Davi e o apogeu em Salomão. E depois daí, então, começa novamente os desvios, né? Mas nós não podemos cair nesta mesma incredulidade. Então, até aí nós chegamos a semana passada. Falta mostrar o que Jesus falou sobre o sábado hoje, esse descanso para nós hoje. Isso está na próxima tela. Então está lá. Onde que Jesus falou isso? Ele falou no Sermão da Montanha. Então vamos explicar um pouquinho disso. O Sermão da Montanha é aquela lei dos 10 mandamentos levada à nova condição, à perfeição, né? E ele vai pegar vários textos e falar assim: na lei estava escrito assim, eu porém vos digo assim. Então ele vai levar ela, continua valendo, só que num nível acima, num nível bem superior. Ao terminar a nova lei, ele vai dizer esse aspecto importante, porque agora ele estaria em nós por meio do Espírito Santo, e ele, como nosso Pai, é o provedor, e portanto ele, como nosso Pai, é aquele que cuida de nós e que quer nos levar adiante. E isso vai ser feito numa interação, não tem dúvida, mas ele quer, e ele vai dizer: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. E aqui também vale a questão do seguinte: todo tempo compreendido pela palavra amanhã não deve ser causa de preocupação para nós. A cada dia basta o seu cuidado. Eu vou hoje tentar estar na condição que agrada a Deus. E nesse dia de hoje eu vou estar sem preocupações. Porque a preocupação, ela é uma coisa para amanhã, para o futuro, né? E nós não temos que ter esse tipo de coisa. Hoje eu vou fazer o que está no meu alcance, na confiança de que não estou sozinho, lembre-se, mas o dia de amanhã eu vou deixar na mão de Deus. E ao fazer isso, realmente, o meu amanhã estará na mão de Deus. Caso contrário, as minhas preocupações o colocam na minha mão. E eu passo a trilhar um caminho que é meu.
e não mais o caminho de Jesus. Quando Jesus falou, aquele que me segue não andará em trevas, ele está dizendo isso, aquele que está indo por onde eu indico, esse não andará em trevas, mas terá a luz da vida até a eternidade. Bom, então, já vimos que o sábado é o hoje, é sempre o dia compreendido pela palavra hoje, e nesse dia eu vou procurar estar fazendo aquilo que agrada a Deus, em meio a todos os nossos compromissos. Como vai acontecer isso é o nosso assunto. É por isso que eu digo que é um assunto não é simples, ele é complicado, mas ele é claro nas Escrituras, só que é difícil de mastigar, de engolir, né? Vamos entender. Para entender isso, vamos começar lá com uma comparação entre os judeus e os cristãos relativa ao sábado. Tá? Os judeus, o jejum e o sábado exterior. Na verdade, o sábado era um jejum, deixar de fazer coisas, deixar de realizar coisas. E isso tinha desdobramentos, porque era uma vez por semana, mas no ano sabático era não fazer coisas durante o ano, né? Confiando tudo em Deus. Era uma ferramenta de exercício na confiança em Deus. Por isso que eu estou falando, o sábado está relacionado com aquele aspecto da nossa natureza, que é a confiança. Mas para o judeu era algo exterior, era não fazer mesmo, com as mãos. Tá? Era não fazer com plantar, colher, cozinhar, acender o fogo, rachar a lenha, todas essas obras, no sábado não podia fazer, nem longos percursos, tinha um limite de percurso. Né? Então era o jejum do fazer. Tá? Agora, para o cristão, o jejum e o sábado é interior. E aí, então, ele se estendeu de um dia para todo o dia. Descanso permanente, agora é permanente, em memória, eles eram, desculpa, eu esqueci de dar a ênfase. O jejum do sétimo dia dos judeus era em memória à criação concluída. Deus criou todas as coisas e descansou da criação. Né? Mas o propósito ainda estava em andamento, o propósito da criação ainda estava acontecendo. Deus pegaria Adão, levaria para o paraíso, e tem um propósito. Qual era o propósito? Ele falou no comecinho da criação, antes de criar todas as coisas. Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Ele falou, aliás, ele falou ali no meio do processo de criação, mas fazendo referência a que esse era o propósito. Né? O propósito era fazer o homem à sua imagem e semelhança. E isso ia acontecer segundo a justiça de Deus por meio do homem. A justiça queria isso e ofereceu isso. O homem vai cair, Deus tinha plena consciência disso, a onisciência dele era muito anterior aos fatos, né? Está eternamente já dentro de Deus, ele sabia, mas isso não impede dele ser justo em todos os passos. Ser justo. Ele não age pelo que ele sabe, ele age pela sua justiça. E foi dada essa oportunidade, porém o homem cairia. Os cristãos têm agora um novo descanso, que é aquele descanso lá, levado a uma condição diferente. Antes era em memória da criação concluída, agora é em memória do propósito da criação consumado. Então, esse propósito só foi consumado em Cristo. Não aconteceu em Adão, mas acontece no novo Adão, que é Jesus Cristo. Né? Então, em memória a esse propósito consumado, o cristão tem que entrar no descanso. E qual é o descanso? Está aí Jesus mesmo falando. Ele, quando morreu, ressuscitou, o propósito foi consumado, lembra? Na cruz, ele falou, na hora da morte, já falou. Tudo está consumado. E ali ele morreu, venceu a morte, ressuscitou, entrou no céu como homem ressuscitado, o primeiro homem ressuscitado. E compareceu diante de Deus, e a partir dali, ele deu esta frase para nós. Deixo-vos a minha paz. Dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é a paz que você colhe aí no mundo, que você pega aí do mundo, que vem do esforço de fazer e que vem de vencer no mundo. Não é essa paz. Ele afirma, não se perturbe o vosso coração. Aí já está mandando. Nem se atemorize.
não se perturbe, nem se atemorize. Então aqui é a condição nossa, o sábado nosso, a paz de Jesus Cristo. E ele deixou essa paz para nós. E ela, se ela está em nós, ela deve nos levar a não ter perturbações no coração, nem temores no coração. Mas como que nós vamos fazer isso, né? Então tem os auxílios, tem alguns auxílios aí. Vamos ver esse primeiro, né? A oração, Filipenses 4, 6 a 7, é a oração que fala dessa paz, tá? Essa paz está até bem descrita aí, de uma forma que a gente vai poder entender um pouquinho mais. O que é essa paz de Jesus? É algo que vai além do raciocínio, da razão, né? Vamos entender. Não vos inquieteis com nada, nada, coisa alguma. Em todas as circunstâncias, mesmo que você se assuste, que venha ameaças, que venha, apresentai a Deus as vossas preocupações. Isso está falando para aquele que está se caminhando, seguindo Jesus para tornar-se filho de Deus, né? Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Aqui, pessoal, tudo que eu estou falando está implícito à conversão, já aconteceu lá atrás, né? Somos convertidos. Então, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e ações de graças, e ação de graças. Então, as preocupações têm que ser levadas a Deus. É uma extrema ferramenta que vai dizer o seguinte: ó Senhor, eu estou com isso, está aqui em mim, mas eu não quero isso, eu quero que a tua graça venha sobre mim, e essa graça então seja a razão do meu louvor e da minha alegria, porque eu quero vencer não por minhas forças, mas pela tua força, e quero deixar essa preocupação em tuas mãos. E ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede a toda inteligência. Então, não é algo, eu vou ficar tranquilo porque vai acontecer isso, Deus vai me ajudar aqui e ali. Não, não. Ela excede a confiança. Sair da oração vai, aos poucos, entrando numa certeza, né? Que não depende do que eu estou vendo, não depende dos meus raciocínios, não depende da causa e efeito. Portanto, excede a qualquer inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a oração aqui é um recurso importante para o cristão. Não é ele que faz, é a confiança em Deus que vai crescer, mas requer uma interação nossa. Nós devemos ir lá e falar: ó Senhor, estou preocupado, mas eu não quero ficar assim. E eu tenho que dar um passo, falar: não, eu não vou ficar, porque Jesus me deu a garantia de que aquilo que eu for a Ele, segundo a vontade dEle, Ele mesmo faz. Ele mesmo faz por mim. E a paz dEle se manifesta em mim, e ela excede qualquer raciocínio, qualquer inteligência, e guarda o meu coração e pensamentos nele, né? Então esse é um recurso, um auxílio. Vamos ver outro auxílio. A oração no Espírito Santo. Essa oração a gente não faz aqui no áudio, né? Mas é um recurso, um auxílio, muitas vezes desprezado, mas essencial. Esse é essencial desde que o cristão se converte. Ele precisa buscar esse dom, é o primeiro dom que vem pelo Espírito Santo, é simplesmente entregar os lábios, a língua, uma vibração que vem do seu interior, deixar-se levar. Não é possessão, não é algo que você faz em transe, nada disso. É algo que você faz consciente, porém é algo que não fala a sua consciência. Excede a consciência, vai além do entendimento. Então você não precisa entender, solta o som. Ao fazer isso, o auxílio, o Espírito vem em seu auxílio. Ele sabe da nossa fraqueza. Você parece um bebê, blá, 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 falando, balbuciando, mas o Espírito está ali e vai conduzindo aqueles sons. Esses sons inefáveis, sons espirituais, né? Então, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir. É por isso que você não entende. Se você for pedir com entendimento, não sabe, vai pedir errado.
mas tem esse recurso até quanto a isso, de modo que, mesmo sem saber o que pedir, nem orar como convém, o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Paulo falava, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. É uma maneira de ir crescendo. Lembra, o cristão precisa crescer, precisa ser mais que vencedor. Para ser mais que vencedor, precisa começar a ter a confiança na tribulação, o zelo com as revelações de Deus e a alegria verdadeira, aquela que brota de Deus. Mas começa aí, né? Então, esses dois auxílios necessários. A sua oração com entendimento é o primeiro que nós falamos. O teu entendimento vai ver o quê? O problema. E tem que trazer para Deus. Então, traz o problema e confia nele. É um exercício da confiança. O segundo auxílio não é com entendimento. É descanso. É entregar-se ao mover do Espírito através da sua palavra, dos sons que saem da sua boca. São gemidos inefáveis, não tem sentido algum para você, mas no céu é escutado, viu? Essa é a oração que o céu ouve perfeitamente. Então, vamos em frente com esses auxílios, não tem desculpa, vamos continuando. O sábado, então, é um jejum do fazer. Precisa crescer na proximidade do fim. Não depender do mundo. Olha que frase complicada, né? Vamos falar um pouquinho. Jejum do fazer, toda vez que você lê aqui nessa conexão bíblica, enquanto nós estamos fazendo esse estudo, jejum do fazer, põe lá igual não depender do mundo. O sábado é não depender do mundo. Se eu estou ansioso, é porque eu estou dependendo do mundo. Se eu estou aflito, é porque eu estou dependendo. Se eu estou em brigas, discussões, é porque aquelas coisas estão me ferindo. Eu estou dependendo do mundo. Se eu estou buscando alegria em entretenimento, em passatempo, pessoal, se eu estou nesse nível, é porque eu estou dependendo do mundo, né? Então, não depender do mundo. Esse é o sábado que nós precisamos. É um jejum de, sou eu que consigo, sou eu que faço, Esse é o vencedor do mundo. Só que não adianta, o vencedor do mundo vai acabar. O mundo vai acabar, né? Não tem jeito. Precisamos vencer nessa área eterna, nessa área que não tem fim, nos valores que se estendem para a eternidade junto com Deus, né? Portanto, o único trabalho é o descanso do Espírito, é essa renovação do modo de ser. Confiança na tribulação, zelo com a justiça revelada e toda a alegria na obra consumada de Cristo. Então, esse jejum do fazer é que nós vamos ver mais alguns aspectos, né? Aqui que nós vamos entrar no tema difícil de entender. O ensinamento de Paulo, difícil de entender, precisa refletir. Eu falei que isso é uma coisa que tem que crescer no final dos tempos. Porque cada vez mais o mundo vai abraçar a humanidade. E quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema mundo, as influências malignas que vão possuindo o homem, porque o homem vai cedendo a estas influências. E elas são crescentes, isso está escrito nas Escrituras, isso é o afastar-se de Deus, que nós estamos chamando de apostasia, ir para longe, né? É a ovelhinha que está indo distante do pastor, o lobo fica dando risada, daqui a pouco eu vou destruí-la. Então, nós vamos precisar aprender a estar no mundo sem depender do mundo, né? E vamos ver o que Paulo falou sobre isso. Paulo foi um que experimentou isso como um dos mais vivenciou essa condição. E nós vamos ver exemplos deles aí que são extraordinários, né? Mas ele deixou esse texto. E esse texto nós vamos começar por ele, porque é ele que precisa refletir. Nós vamos ler então 1 Coríntios 7, de 29 a 35. E o tema desse texto é os que usam desse mundo como se não usassem. Então vamos lá. Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 7, de 29 a 35. Mas eis que vos digo, irmãos, o tempo é breve. Está vendo? Ele está falando com uma visão assim, está se aproximando, né? É breve. O que importa
é que os que têm mulher vivam como se não tivesse. A primeira frase aí já dá um tombo num monte de gente e já ofende conceitos que nós vamos precisar entender, precisa refletir, não vai tirando conclusão muito rápido. Mas uma coisa é verdade, essa frase não é mentira, viu, pessoal? Os que têm mulher vivam como se não tivesse. Os que choram como se não chorassem. Mas peraí, como assim? Eu estou aqui sofrendo uma dor e estou chorando e vou viver como se não chorasse? O que é isso, meu Deus do céu? Né? Os que se alegram, aí vem a parte boa, como se não se alegrassem. Agora estragou a alegria. Os que se alegram como se não se alegrassem. Pô, mas que coisa, parece muito... como é que fala quando se perde o sabor? Parece tudo sem sabor, aí, tudo você faz como se não fosse. Né? Os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem. Quem tem recurso, está comprando isso, investindo naquilo, como se não tivesse. Os que usam desse mundo como se não usassem. E aí ele vai explicar o porquê. Porque a figura desse mundo passa. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida... Olha, agora vai falar do solteiro. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar o Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a esposa. Está errado isso? Será que Paulo está falando que está errado? Ele não está falando que está, ele está afirmando que vai se preocupar com as coisas do mundo para agradar a esposa. Ele vai se preocupar, é para se preocupar. Só que ele está dizendo que é melhor a outra condição. Solteiro cuida das coisas do Senhor, que vão agradar o Senhor. Então, é um ponto para avaliar, mas nós vamos continuar. 34. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Né? Então, aqui a mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Né? Não é para ser solteira e ficar aí saindo com todo mundo. É a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo procurando agradar o marido. Repito a pergunta, está errado? Não. Está casado? Ela tem que cuidar das coisas do mundo para agradar o marido. Assim como o marido tem que cuidar das coisas do mundo para agradar a esposa. Então, isso é necessário. Porém, aquela que é solteira está em melhor condição. Está em melhor. Mas vamos entender isso aí, porque no fim aqui eu falo alguns aspectos que eu estou aqui trazendo para vocês. Vamos lá, 35. Digo isso para vosso proveito e não para estender laço. Então, é um negócio delicado, pode dar tropeço para a gente, mas não é para isso. É para tirar proveito disso. Mas, não para estender laço, mas para ensinar o que melhor convém e o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Unir ao Senhor sem partilha. Unir ao Senhor sem partilha. Vamos pensar bem nisso daí. Aquela história de sábado do Senhor, né? A história de sábado do Senhor. Unir ao Senhor sem partilha. Então, qualquer partilha do mundo comigo vai me colocando em desvantagem para cumprir o sábado do Senhor, né? Mas aí eu vou falar para vocês, esse texto, a primeira vez que você lê, eu já li ele no passado muitas vezes, e passava e falava, um dia eu vou entender isso aqui. Eu sei que é verdade. Tudo que está na Escritura é verdade. Muitas vezes eu leio algumas partes, tem algumas ainda hoje, bem menos, a maioria já tem um sentido, não é completo, não tem dúvida nenhuma. Mas já tem uma revelação parcial, que vai crescendo, eu falo. Não tem revelações diferentes para as mesmas coisas. Isso é coisa de Satanás. Ele que fala isso. Que falou para Eva, não é bem assim. Não. A revelação é crescente, cada vez mais aperfeiçoada. Né? Então tem muitas partes. Mas a gente já vai tendo revelação à medida que persevera nas Escrituras. Né? Então nós vamos ter que entender o que está falando aí com essa limitação. Estou falando agora com a limitação do que a gente chegou até aqui. Né?
essa condição do solteiro. Pensa, eu vou falar por mim agora, por mim. Eu casei, tive filhos, filhas, tenho netos. Pessoal, é difícil enquadrar nesse negócio. Falar, não, será que era melhor eu ter ficado solteiro? Eu estou falando isso e você está concluindo igual eu estou pensando aqui, né? Ah, não é possível. Não é possível. É melhor, porque tem os filhos, que você se apega com eles, tem a esposa, tem os netos, tem a filha, os netos, os genros, tudo isso. Foi um bom conjunto tão importante, né? É importante, né? Mas, quando essa beleza, essa coisa primorosa é comparada com unir-se ao Senhor sem partilha, aí, ela fica um pouco menor. Não tem jeito, ela fica um pouco menor, pessoal. Fica. Por quê? Porque unir ao Senhor sem partilha é algo que pode acontecer mesmo com as uniões conjugais? Pode. Mas vai ser mais rápido? Não vai. Quando você se une em aliança, você fez um pacto indissolúvel. E isso Deus deixou bem claro. Não separe o homem, o que Deus uniu, naquele pacto foi unido diante de Deus. Cuidado, mexeu nele, você está ofendendo a Deus. Não pode mais desfazer. E tem que caminhar junto. Só que os fardos de um vão se somar aos fardos de outro. E, portanto, tem hora que um está mais desprendido, o outro ainda está preso. Tem hora que o outro, em outra área, está mais desprendido e esse ainda está preso. Então, o negócio vai que nem uma parelha, né, puxando uma carga. E se um não se coordena bem com o outro, o passo é mais lento. É mais lento, não tem jeito. E aí, então, esse unir-se ao Senhor sem partilha fica mais distante. Mas não importa, tem que seguir adiante, a aliança tem que ser mantida, mas quem puder não entrar em aliança, Paulo mesmo vai afirmar, Paulo falava, se depender de mim, eu aconselho, não se una. Mas é óbvio, tendo em vista Deus, não é não se unir para ficar na boa aí, fazendo o que você quiser por esse mundo, sem ter que dar satisfação e usando os prazeres. Aí é pior, é melhor você se unir, quem sabe o outro te ajuda aí para o caminho certo. Mas fora isso, quando comparado a unir-se ao Senhor sem partilha, esse caminho é melhor, né? Isso eu tenho que falar, dá até medo de falar aqui na internet, senão eu vou me prender. Bom, então, mas vamos pensar um pouquinho o que significa aquilo de fazer as coisas como se não fosse. Aí tem outro ponto que soa estranho no teu ouvido, eu tenho certeza. Quer dizer que eu vou fazer as coisas assim de maneira qualquer? De maneira... vou fazer isso aqui como se fosse nada? É aí que está o negócio. Fazer as coisas como se fosse nada seria ofender a lei, porque a lei manda você fazer tudo direitinho, né? Não, pode deixar lá. A lei manda você fazer tudo certo, né? Só que agora nós vamos fazer tudo certo interiormente, dentro de nós, no nosso espírito, na nossa alma influenciada pelo Espírito sobre a influência do Espírito de Deus. Então, aquelas coisas eu vou fazer com zelo. Só que não é o zelo que eu tenho para com Deus, aquele que eu estou apresentando aqui. É o zelo para com as coisas, né? Eu tenho que fazer elas bem feitas. Se eu assumir um compromisso, eu tenho que honrar o compromisso. E tenho que honrar até o fim, né? E tenho que procurar dar o melhor ali. Mas eu não estou sujeito aos abalos que estas coisas causam naquele que depende inteiramente delas. Então, fazer essas coisas como se não fosse é fazer as coisas sem depender dela. Por quê? Porque agora eu dependo unicamente de Deus. Então eu estou unido com a minha esposa, mas eu não dependo dela. Ela está unida comigo, mas ela não depende de mim, depende de Deus. Depende de Deus. E, portanto, ela consegue interagir comigo e eu com ela de uma maneira melhor, porque eu não fico me impondo sobre ela, ela me se impondo sobre mim.
É dentro, é lógico, dos critérios da aliança. Tem o cabeça, tem o corpo, que é a mulher. Mas, dentro desses critérios, não há uma ação de se impor, porque é como se não fosse. Eu estou fazendo aquelas coisas da melhor maneira, mas a satisfação está em Deus. O zelo está em agradar a Deus. E toda a paz interior está em Deus, não está nas atitudes. Porque as atitudes vão ser conflitantes, isso não tem jeito, até que todo mundo vai se ficando igual a Cristo. Saiba que o final de um matrimônio em que o homem e a mulher são cristãos, ele deveria e deve, né, crescer para uma unidade. E aí sim, aí se os dois são um, chegaram em Cristo, assim como ele é um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, chegaram à perfeição. Aí, não importa se é casado, se não é, porque aí todos os dois são o mesmo ser em Cristo, né? Então, estar unido ao Senhor sem partilha, se depender de deixar coisas nesse mundo, deixar coisas que possam ser deixadas, né, que não são compromissos assumidos e selados, é melhor não tê-los para essa união sem partilha. Jesus falou sobre isso em Mateus 19, de 3 a 12. Até 15. Vamos lá, Mateus 19, de 3 a 12. De 3 não, de 9 a 12. Né? Mateus 19, de 9 a 12. Jesus estava falando aí, sabe o quê? Ele estava falando do casamento mesmo, do matrimônio. Né? Até vou ler aqui o versículo acima. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois formarão uma só carne. Assim, é Jesus falando. Não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem que Deus uniu. Foi a resposta que ele deu para os fariseus que estavam falando se podia dar carta de divórcio ou não. Mas aí eles disseram a eles, Moisés deixou, não sei o que e tal, por que não pode? Jesus respondeu, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés tinha tolerado o repúdio. Aí se separa, um não tem afinidade com o outro, é melhor se separar. Essa era a condição da antiga. Mas no princípio não foi assim. Eu vos declaro todo aquele que rejeita a mulher, exceto por matrimônio falso, e desposa com outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete adultério. Então, selou lá. O matrimônio agora tem que ser, e você tem capacidade de se amoldar a essa condição, mesmo que haja atritos. E a mulher tem condição de se amoldar às condições do marido, mesmo que haja atritos, porque tem aquela oração para socorrer, tem a oração do Espírito para socorrer, e cada um vão se desfazendo as arestas, quebrando os espinhos. É assim, portanto não tem desculpa agora. Porém, ele acrescentou o fato que Paulo chamou lá, o melhor caminho. Porque ele respondeu a pergunta do versículo 10 que os discípulos fizeram para ele. Bom, mas você não pode rejeitar a mulher? Se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não casar. Eles concluíram isso aí, é melhor não casar, porque depois eu caso com a mulher, aí ela é um problema, né, um peso, e não posso rejeitá-la, não posso fazer divórcio. Então é duro, isso daí não tem condição. E Jesus respondeu, nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente a quem foi dado. Ele vai falar exatamente desse texto de Paulo, é uma revelação para ele, né? Há eunucos, o que é eunucos? É a pessoa que não tem relação, que foi cortado o órgão sexual. Há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, a pessoa que não nasceu tendente a isso, e há eunucos tornados tal pelas mãos dos homens. Mas nenhum desses é o que importa. Há eunucos que em si mesmos se fizeram eunucos, e dentro de si mesmos fizeram, por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, que compreenda. Essa é a condição de estar no mundo sem pertencer ao mundo. E, portanto, justifica o fato de falar que se não casar, é melhor. Essa é só para justificar isso.
É a pessoa que tomou essa decisão porque ela quer unir-se ao Senhor sem partilha. Isso vale mais, tá? Vale mais. Marcos 10, 28 a 31, ele vai dar um outro exemplo de estar no mundo sem pertencer ao mundo e sem depender do mundo, né? E vai falar sobre essa questão que eu tinha dito, pô, viver sem filhos, viver sem a família, né? Todo esse... Como é isso, né? E aí nós vamos ver como que nós estamos longe da situação que seria a ideal, né? É aqui em Marcos que vai mostrar isso, né? Então, em Marcos 10, de 28 a 20, vamos lá. Pedro começou a dizer-lhes: eis que deixamos tudo para segui-vos. Pedro falou para Jesus: nós deixamos tudo para seguir você. Nós fizemos aquela decisão de seguir a Jesus sem partir. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe. E esse deixado pode ser deixado porque foi rejeitado dali devido a Cristo, e pode ser deixado porque não se uniu para ter estas coisas, que não permaneceu, não teve os filhos, as terras e outras coisas, né? Ter deixado a casa, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, ou filhos ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba nesse século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terra, com perseguições. Frase complicada. Eu falei que o texto não era fácil, é difícil de entender, mas vamos lá, vamos esforçando. Precisa refletir, né? Então, olha só, o que substitui para aquele que vai para Jesus sem partilha, a própria família, porque se a família o rejeita por causa de Cristo, e é por causa de mim ou do Evangelho, e ele sai sozinho por aí, ele vai ter 100 vezes mais isso. Porque, na verdade, a comunidade cristã deveria ser uma grande família. Deveria ser uma grande família. Onde a casa desse é a casa daquele, onde os irmãos são aqueles que estão realmente em Cristo, e não é só uma palavra da boca para fora. As mães são aquelas que estão cuidando dos cristãos mais novos, os filhos são aqueles que estão recebendo esse ensinamento dos pais mais velhos, mas tudo isso, Paulo tinha esta condição. A igreja toda que ele anunciou, a imensidão de pessoas para a qual ele pregou, e que se converteram por meio deles e aos quais ele se entregou em toda a sua vida, eram mães, filhos, irmãs, casas onde ele permanecia, e tudo isso ele teve em condições muito maiores. É a promessa do cêntuplo, terá 100 vezes mais, né? Não só no século vindouro, nesse século, mas também no século vindouro, a vida eterna, né? Então, essa condição é a condição que o cristão tem, né? Ele não tem só agora o irmão na carne, ele não tem só o filho na carne, ele não tem só os pais da carne, ele tem todos estes que se converteram por meio deles, ou são filhos, ou são irmãos, ou se converteram na mesma condição. Se a conversão é verdadeira, forma-se uma família, todo mundo crescendo em um aspecto só, na natureza de Cristo. Por aí você vê como já está dispersa essa condição, como poucos ainda estão assim, e onde reuni-los para formar essa família, né? A gente não tem esse lugar por enquanto, são coisas que devem estar acontecendo aí, isoladamente, esporadicamente, tá? Nós temos falado sobre isso, mas não é o assunto agora, é só para a gente entender como é essa questão de estar no mundo e sem depender de coisa alguma mais, né? Segundo Coríntios 6, 14 a 18, né, nós vamos ler também, vai dizer, em resumo, para que pode chegar a hora que você realmente tem que quebrar o jugo, né, tem que sair fora, porque aí você está entrando em comunhão com a impiedade, né? Então vamos ver isso aí. Estou falando tudo que vai chegar uma hora, e ela é crescente no mundo, em que nós não podemos realmente mais depender dele. Essa hora já existe agora, interiormente,
E cada vez mais ela vai se manifestando do interior para o exterior. Por quê? Porque o mundo vai chegando na condição que nós vamos ler agora, né? Então, Paulo falou, ó, atenção, atenção, você que está no caminho, que está em Cristo, não vos prendais ao mesmo jugo dos infiéis. Mesmo jugo, não entre em comunhão com ele. Não ande com eles numa íntima relação. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Não tem, pessoal, não tem. Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Acendeu a luz, não tem trevas. E apagou, entrou as trevas, a luz não existe. Ela não aconteceu ali ainda. Se tem luz, não tem treva, não tem comunhão. Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre fiel e infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Isso é profanação. Porque somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus disse, eu habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, separai-vos. Hoje nós temos uma separação aí ao nosso alcance, que é viver como se não fosse. A gente está no mundo, mas não pertence. Os nossos valores são aqueles que a gente está falando. A confiança em Deus, a palavra de Deus, o zelo pela palavra e a alegria dele, né? E aí sim, eu estou separado interiormente. Não toqueis no que é impuro e vos receberei. E serei para vós um pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É a palavra, é a garantia da parte de Deus. Está lá em Isaías, nesses textos aí, é Deus falando pelo profeta, né? Então, não tem comunhão com essas coisas. Mesmo que a gente esteja aqui, nós vamos ter que, de alguma forma, viver no mundo, porém, sem pertencer ao mundo, sem depender do mundo. E isso vai acontecendo, por enquanto, interiormente, no nosso interior, mas pode chegar a hora em que nós seremos forçados à separação mesmo. E essa separação vai ser crescente até o dia do arrebatamento. E Deus retirou os últimos filhos gerados na terra, e aí então vem o juízo sobre a terra. Estou levando uma coisa lá para frente, estou olhando lá no futuro agora, tá? Mas por enquanto ela já acontece em nosso interior, e precisa estar em nosso interior, porque se aquele dia nos pegar sem que ela esteja em nosso interior, aí nós vamos ficar e vamos ter que passar pela tribulação, e não tem jeito, porque é melhor para nós que passemos, é melhor, pelo menos Deus estará nos livrando do mal, né? Vamos ver aí, estamos chegando aqui no finzinho, é hora de ver só o seguinte. O sábado lá da lei dos judeus, uma das regras, e era uma regra que vira e mexe o judeu caía, era não carregar fardos em dia de sábado, tá? O cara queria levar coisa para vender, queria pegar um negócio para dar para aquele, outro para dar para o outro, e fazer uma obra, e levar material, e não, dia de sábado não podia fazer isso, e fazer isso ofendia a palavra de Deus. No início, quando aquilo tinha que ficar muito claro a Israel, porque toda a história de Israel é ensinamento para toda a eternidade, para a humanidade, né? Era ensinamento para nós, ensinamento marcante. Um homem que foi colher lenha em dia de sábado foi apedrejado até a morte, tinha que ser tirado o mal do meio deles, né? Mas que mal tem isso, que mal? Acontece que está indo contra uma palavra de Deus que tem um sentido muito maior do que aquilo que ele estava fazendo. Então aquilo era importante, ficar marcado de forma indelével, para nós chocar mesmo, né? Não pode carregar fardos, né? Para podermos andar sobre as águas, não dá, nós temos que nos tornar leves, não podemos estar com os fardos, né? Fardos são as preocupações com coisas. São as coisas para comer, as coisas para beber, as coisas para da vaidade, dos desejos desse mundo, dos prazeres do mundo, essas coisas aí, não dá. Carregou essas coisas, elas são causa de brigas, discussões, ira, indignação, outras são casos de dependência por necessidade, de vícios, de malícia, de todas essas coisas. Outras são causa de ansiedade, temores, medos,
Tudo isso daí vai demonstrando que aqueles 3 tripés estão balançando, não estão apoiados naquilo que é inabalável, que é Cristo, né? E, portanto, nós estamos carregando fardos. Estamos carregando coisas desse mundo, que vão precisar ir sendo deixadas de lado. Isso é fazer como se não fosse, não é fazer mal, mas fazer de uma maneira que não entra no templo. Não ofende o Deus vivo. Lembra do chicote que tirando tudo que estava lá dentro do templo? O templo é teu corpo. Jesus foi lá com o chicote e pôs tudo para fora. O dinheiro, os valores, a troca, o comércio, sai, não entra lá dentro. Você pode até lidar com isso, mas é como se não fosse, né? A confiança em Deus nos torna leves, livres de fato, para podermos flutuar nas águas das circunstâncias. Isso é andar sobre as águas. Não dá para andar sobre as águas pesado, né? Aí eu vou entrar aqui na última frase, e daí nós vamos fazer a nossa oração final, pedir o socorro do Espírito para esse texto que é complicado, precisa refletir, né? Mas vamos ler aí, atenção, andar sobre as águas, obviamente é andar sobre as águas. Não é afundar, hein, pessoal? E menos ainda conformar-se em estar afundando, né? Ao contrário, essas situações de tribulação, que seria um paralelo, não quer dizer que ela é afundar, mas é um paralelo. Ao contrário, situações de tribulação são motivo de atenção. Guarda isso. Nós vamos iniciar por aí no próximo encontro nosso, né? E vamos tratar dessa questão aí, né? Então, eu preciso aprender a andar sobre as águas, eu preciso estar livre de fardos, eu preciso estar nessa condição que o Espírito de Deus me leva e que Jesus quer. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nem do que comer, nem do que beber, nem do que vestir. Deus está conosco. Na nossa conversão, não estamos mais sozinhos. Essa confiança tem que crescer, é a nossa confiança, né? Para que possamos andar sobre as águas. É aprender nas circunstâncias, ainda que tudo nos puxe para baixo, ainda que seja impossível manter-se ali em pé, uma força nos sustenta e nós flutuamos. Por quê? Estamos apoiados nela e não na madeira. Não na madeira que fica em cima da água aí e que o homem aprendeu da técnica da física e agora essa madeira é um tipo de tudo isso que a gente coloca no lugar de Deus, para nos sustentar, para nos guardar, para nos dar alegria e satisfações e para nos dar toda a atenção, né? Bom, chegando aqui, nós novamente nos colocamos na presença de Deus agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, vós nos acompanhastes em toda esta palavra. Sabeis, ó Deus, da minha limitação para falar de tal assunto. Não só minha, Senhor, é a limitação dos homens para tratar disso no meio do mundo que vivemos, Senhor. Venha em nosso socorro, que o teu poder, Senhor, o teu Espírito, a tua luz, brilhe sobre cada um, tanto quem ouve quanto quem está aqui transmitindo. E tudo isso seja, Senhor, para a glória do seu nome, porque o que falamos, Senhor, é em cima dessa palavra viva, em cima dessa palavra que nos leva adiante, Senhor, com sabedoria, com entendimento. Ó Deus, e essa palavra é o próprio Jesus Cristo, a quem damos todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.